Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, você pode encher este ambiente, encher o teu coração, encher os teus lábios com ações de graças nesse momento. Pai amado, obrigado, Senhor, porque temos muitos motivos para te agradecer. Te damos graças por tão grande salvação que o Senhor nos alcançou através da tua palavra, que se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus, obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado, Pai, pelos livramentos que nós percebemos e aqueles também que nem percebemos, mas o Senhor nos livrou. Obrigado, Pai, por mais um dia onde estamos expressando a tua glória, vivendo aqui na terra com um propósito, vivendo aqui na terra com uma missão. Obrigado, Pai, pela oportunidade de exercermos aqui na terra a tua vontade. Obrigado, Pai, pela roupa que estamos vestindo. Obrigado pelo alimento que o Senhor trouxe até nós. Obrigado pelo transporte que o Senhor trouxe cada um de nós até aqui. Pela tua proteção, pelos teus anjos. Te damos graças, te damos graças. Te damos graças pela unção do teu Santo Espírito disponível e em atuação nesta noite, neste dia, neste lugar. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo nos ensinando todas as coisas. Abrimos os nossos corações e te agradecemos, Pai, pela oportunidade de desfrutarmos desta unção coletiva, Pai. Obrigado, te damos graças por vivermos como igreja aqui na terra, como corpo de Cristo. Te damos graças em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado e pergunte a ela assim: você está nos visitando hoje pela primeira vez? O que foi que ela respondeu? Dá um abraço, um sorriso. Aleluia, aleluia. Muito obrigado ao grupo de louvor. Muito obrigado. Vocês podem se sentar. Logo mais vamos precisar de vocês mais. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Eu creio que a maioria de vocês já nos encontramos em outros cultos. Alguns não tivemos oportunidade. Estivemos um tempo de férias e depois estivemos participando de uma conferência, um seminário, o seminário de verão de 2020, que ocorreu em Casa Amarela, dentro da estrutura física do Verbo da Vida Zona Norte. Cremos que é um seminário que já fazem alguns anos que tem tocado o corpo de Cristo, dado direções para vários ministérios. Estiveram presentes neste ano, naquele seminário de verão, 103 igrejas representadas. Uma capacidade de 1.100 vagas, um pouco menos do que 1.100 vagas naquele local, e 103 igrejas representando-os ali, pastores ou membros. 103. Não é algo comum isto acontecer. Percebemos a busca de instruções, e geralmente um norte é dado para todo o ano 2020. Algumas palavras foram trazidas, estiveram lá representantes da Suíça, do Chile, do Rio, Argentina, São Paulo e vários outros estados, Jaboatão. Aleluia. Recebemos palavras poderosas, recebemos palavras do nosso presidente do ministério, Guto Emery, trazendo uma consciência da necessidade de amadurecermos, uma necessidade de crescermos espiritualmente, de tomarmos a responsabilidade com as nossas vidas aqui na terra. Tivemos palavras também a partir do pastor Luciano Subirá, um homem que tem exaltado a palavra no Brasil e vários países do mundo, trazendo um equilíbrio sobre santidade, sobre santificação, demonstrando através da palavra que há uma parte da santidade ou da santificação que é Deus que proporciona. De fato, no reino espiritual está consumado. Jesus Cristo já pagou um preço
E o nosso homem interior, o nosso espírito, ele é santificado quando você confessa Jesus. Mas também há uma parte, há uma colaboração do homem ou da mulher, há uma colaboração no que diz respeito a apresentar-se nesse processo de santificação através da palavra, e que não é algo de fora para dentro, mas é algo que começa dentro para fora. Tivemos também a palavra poderosa do pastor Silas Malafaia. Eu disse à minha filha que ela tem um privilégio, porque mais de 20 anos para eu presenciar o pastor Silas pregando pessoalmente. Acompanho ele há mais de 20 anos, porções do que ele vem anunciando no Brasil, uma voz profética para essa nação. Algumas pessoas não gostam muito da forma que ele se expressa, geralmente quem não gosta é o pecador mesmo. Alguns crentes criticam, mas a maioria são os pecadores que reclamam. Mas quando ele presencialmente, que graça, que graciosidade é aquele homem, né, falando com as pessoas, que simplicidade, com um cuidado de não ser idolatrado, com cuidado de não ser endeusado, porque as pessoas têm essa tendência de ir para extremos, e ele com todo um cuidado. Agora, quando ele foi pregar, realmente ele pregou, amado, e pregou mesmo, e bateu mesmo, com a palavra. Não devemos ter receio de levarmos uma pisa da palavra de Deus. Você está preparado para ser corrigido pela palavra de Deus? Então, as pessoas não gostam porque às vezes não gostam de serem corrigidas mesmo. E ele bateu com a palavra, mas como foi bom, trazendo uma consciência, instruções pastorais de como ter uma vida aqui na terra bem, como também ter uma vida de insucesso, vou usar essa expressão, não sei nem se existe, mas ele trouxe várias instruções. Pastor Humberto trouxe também, eu já estou pregando há um bom tempo, viu? Se você está esperando a pregação começar, já estamos ministrando há um bom tempo. Já que você não foi, estamos compartilhando com você. E para você que foi, estamos trazendo, exaltando também no teu coração que você ouviu. O supervisor dessa região metropolitana do Ministério Verbo da Vida, pastor Humberto Albuquerque, também trouxe uma palavra poderosa. Uma delas foi sobre a unção real sobre aquele que confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Porque quem confessa Jesus Cristo, Deus tira de uma posição de escravo do pecado, escravo do mundo, e coloca numa posição de rei e sacerdote. Amém. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, outros textos também da Bíblia. Reis e sacerdotes. E ele mencionou que a unção, proporcionalmente a unção sacerdotal, aquela que você está influenciando pessoas, aquela que você está servindo a pessoas, proporcionalmente você vive a unção real à medida que você vive a unção sacerdotal. E nesta unção real, Deus ele já traz para você a manifestação de tantas coisas, amados, tantos direitos que você pode usufruir nesta terra, vivendo o propósito que Deus lhe chamou para viver. E vemos palavras também de Manassés, quase, está vindo, de pastor Eliezer Rodrigues, trazendo um vinho da unção, um vinho da alegria. Aleluia. O Espírito do Senhor é um espírito de alegria. Tivemos também profeta Manuel Dias, carinhosamente chamado de Maneco, faz parte do Ministério Verbo da Vida, faz parte da diretoria. Há uma vida de constância e trouxe justamente sobre isso. Ele tem autoridade para falar sobre termos constância espiritual. Esse ano 2020 é um ano que muitas pessoas que estavam com inconstância, uma hora estavam fervorosos, outras estavam desanimados, outra hora fervorosos, outra hora quase se desviando. Esse ano chegou o tempo desse ciclo se encerrar na vida de algumas pessoas em uma constância espiritual crescente, ter algo, ser algo contínuo na vida dessas pessoas, amém? E podemos aproveitar para nossas vidas também, todos nós. Que palavra tivemos através de Manuel Dias também, e foram tempos maravilhosos. Eu creio que eu não me esqueci de nenhum pregador, mas vai estar disponibilizado o link, vamos passar para a mídia, e você pode dar o nome para a mídia, você receberá futuramente, pode assistir às pregações assim que forem disponibilizadas. E eu vou dizer, viu, recebemos uma boa palavra, mas eu vou ter que ouvir de novo, porque é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. E essa noite vamos falar sobre algo que tocou no meu coração quando
pastor Eliezer Rodrigues mencionou lá. Eu gostaria que você abrisse em João capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Você está animado? Amém. Você está com expectativa para essa noite? Amém. Glória a Deus. João 8, Evangelho de João 8, versículo 32, diz assim. Não, tranquilo. Tira ela, por favor. Pronto. Vai ficar sem? Aleluia, aleluia. João 8, 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, na Bíblia nós percebemos que aqueles que tinham tido experiências com Deus, aquele que foi chamado e dado a promessa, Abraão, depois seu filho Isaac, depois seu filho Jacó, eles eram sempre mencionados por pessoas que vieram depois deles, pessoas às quais as promessas que você cantou, foram dadas. Promessas dadas por Deus. Essas promessas representam verdades estabelecidas por Deus, verdades que foram apresentadas a pessoas, a uma descendência. E aqueles que vieram depois dos patriarcas, eles honravam os patriarcas. Eles diziam: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E nessa revelação progressiva de Deus para o homem, uma revelação progressiva do caráter de Deus para a humanidade, depois desses patriarcas se levantaram homens de Deus que foram verdadeiras bocas de Deus aqui na terra, voz de Deus para a humanidade, profetas que receberam uma unção para isto, uma unção para anunciar a vontade de Deus, uma unção para anunciar os decretos, as sentenças. Um Deus que é justo, um Deus que é juiz, um Deus que é amor, um Deus que cura. E esses profetas, eles traziam direcionamentos para a humanidade, porque a humanidade não podia ouvir de Deus diretamente, e ouviam através desses profetas. Então muitos desses profetas que vieram honravam os profetas que vieram antes deles. E você vai perceber nas escrituras profetas honrando profetas. E chegamos a João Batista anunciando aquele que vinha, o Messias. João Batista foi o último profeta da antiga aliança. De fato você toma conhecimento dele no Novo Testamento, mas ele faz parte de uma linhagem, por assim dizer, de profetas de uma antiga aliança. Uma aliança nova foi feita em Cristo pelo sangue de Jesus, o qual iremos mencionar hoje na Santa Ceia. E Jesus disse que nascido de mulher não haveria outro maior do que João Batista. Mas Jesus estava se referindo à antiga aliança. E João Batista anuncia sobre Jesus, e Jesus, o Filho de Deus, o próprio ser que também é divino, veio aqui na terra, e ele honrou a João Batista. Ele foi até João Batista e pediu que ele o batizasse nas águas, e João Batista por um momento não queria batizar, por conhecer que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E Jesus disse que era necessário que se cumprisse toda a justiça. Diga comigo: justiça. Podemos entender justiça como o cumprimento de tudo aquilo que foi determinado por Deus, a vontade de Deus para a humanidade, tudo que é legal no reino espiritual. E Jesus honrou a João Batista. Diga comigo: Jesus honrou a João Batista. E quando João Batista foi decapitado, Jesus mencionava ainda sobre ele. Aleluia, aleluia. E depois de Jesus, a partir de Jesus, vieram os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus. Diga comigo: os primeiros. Porque você também é discípulo de Jesus, se você o confessou ele como Senhor. E sendo assim, os primeiros discípulos, os 11 que perseveraram, porque um deles resolveu trair, um deles se tornou perdido, mas 11 que perseveraram se transformaram nos primeiros apóstolos.
Eu digo primeiros, embora eles fazem parte de uma classe bem específica de apóstolos. Apóstolos que logo mais vem o apóstolo Paulo ser somado a eles. E eles vêm ser os apóstolos que trouxeram o testemunho daquilo que Jesus Cristo colocou como base para a fé cristã. O testemunho dos apóstolos, o testemunho do que Jesus disse, porque Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia. O testemunho dos apóstolos veio a se tornar base para a nossa fé. É fato que em Efésios capítulo 4, versículo 11, vamos perceber que Jesus Cristo, Ele concedeu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas isso não quer dizer que os apóstolos que vieram depois dos apóstolos do Cordeiro, ou dos apóstolos fundamentais, vão ser pessoas que vão trazer doutrina, que são os apóstolos dos dias de hoje, que são pessoas enviadas para estabelecer obras, para iniciar obras. Essas pessoas não têm autoridade hoje para trazer novas doutrinas diferentes da palavra de Deus. Elas não têm esta autoridade. Elas têm a autoridade de serem enviados como missionários de Deus para estabelecer obras, para supervisionar obras, para levantar pessoas, mas elas não têm autoridade para inventar doutrina nova, como algumas seitas inventaram, porque toda a doutrina cristã está revelada na palavra de Deus. Tudo que era para ser revelado nessa dispensação que estamos aqui na terra, antes de Jesus voltar, antes de estarmos com Deus, tudo que tinha que ser revelado já foi revelado. Você não precisa buscar outra revelação fora da palavra, fora da Bíblia. Às vezes, entre ministros, fazemos uma brincadeira, uma piada, quando alguém vai ministrar fora e a gente diz assim: rapaz, tu ministrasse tão bem que foi além da Bíblia. Aí o outro diz: ixi, que história. Porque você não pode ir além da Bíblia. Se você for além da Bíblia, você não ministrou bem. E a gente se provoca um ao outro brincando, mas o fato é que nós sabemos que a base cristã está na palavra de Deus. A verdade que Jesus anunciou para nós está na palavra de Deus. Essa verdade que celebramos, essa verdade que nos libertou. E o próprio apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus, depois que Jesus ressuscitou, apareceu em visão para ele e o chamou. Primeiro ele ouviu uma voz, ele viu uma luz, mas depois disso, ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que aquilo que eu recebi do Senhor, isso vos digo. Coloque por favor 1 Coríntios 11, 23, Esther. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, não é vos digo, é vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e ele continua, mas ele recebeu de quem? Pode voltar por favor. Ele recebeu de quem? Eu vou fazer você, pode até não cantar, mas pregar a palavra vai. Amém. Pastor, o que é isso? Tem gente aqui que está vindo assistir louvor. O louvor não é para você assistir, o louvor é para te estimular a louvar a Deus. Senão só eles vão desfrutar do poder que está disponível no louvor. Quem aqui quer desfrutar do poder que tem disponível no louvor? Então você que levantou a mão tem que cantar. Mas já que poucos cantaram, vão pregar. Diga comigo: porque eu recebi do Senhor. Você sabia que eu não estou com raiva de você? Eu estou como um personal trainer dizendo: vamos lá. Deus tem mais para a sua vida. Canta, prega, medita. Pessoas entram nas igrejas e quando começam a ser corrigidas, procuram outras igrejas, porque se tornou desconfortável. Se você foi malhar, você percebeu que há um desconforto sua. 48 horas depois, às vezes dói músculos. É um desconforto, mas você cresce no âmbito físico. No reino espiritual também é assim. Cuidado, não fique correndo do desconforto. Em frente. Muitas vezes tem desafios nas nossas vidas que precisamos enfrentar. E se você vai correr, você não vai para o local que Deus quer que você vá. Para o lugar.
para a direção. Mas voltando para a palavra, o apóstolo Paulo recebeu revelações do próprio Jesus. Pode tirar, Esther. Do próprio Jesus. Mas teve um momento que uma discussão doutrinária surgiu a respeito do circuncidar-se, porque os judeus, eles acreditavam que para estar na aliança precisavam circuncidar-se. Circuncidar-se. Não é assim? E eles começaram a ir para algumas igrejas que o apóstolo Paulo iniciou e começaram a dizer: tem que haver circuncisão dos homens. E o apóstolo Paulo disse: não precisa, estamos agora pela fé, mediante a fé, é pela graça de Deus que somos salvos, mediante um caminho é Jesus. E houve uma discussão doutrinária, e o apóstolo Paulo, mesmo reconhecendo que foi Jesus que se revelou para ele consultou os demais apóstolos do Cordeiro, aqueles que estavam em Jerusalém, viajou até Jerusalém, e naquela época não tinha avião não, viu? Era uma viagem dura, com desconforto, foi lá para honrar os primeiros apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, um homem que ganhou praticamente todo o mundo conhecido naquela época, pregou. Eu não estou dizendo que todo o mundo se converteu, eu estou dizendo que ele anunciou para todas as regiões conhecidas naquela época, com exceção do que o Espírito Santo o impediu de ir naquele momento, porque provavelmente sabia que ele ia ser assassinado antes do tempo. Mas é uma especulação minha, eu só sei que o Espírito Santo disse: por ali não vá. E o apóstolo Paulo honrou aos primeiros apóstolos. Chegamos os primeiros cristãos, e eles passaram a honrar aquelas cartas, aqueles livros, e chegamos até nós. Amém. Chegou em você. Amém. Jesus fala sobre você em João capítulo 17, fala sobre aqueles que iriam crer nele. Ele orou por você. João capítulo 17, ele disse: não oro somente por estes, mas também por aqueles que irão crer em mim através da tua palavra. Você creu porque Jesus apareceu para você, ou por causa da palavra de Deus? Está quase me convencendo. Porque Jesus apareceu para você, ou por causa da palavra de Deus? Se está pregando aqui fora, aqui dentro vai ficar mais fácil para pregar lá fora. Se você não fala nem aqui dentro, amado, lá fora que vai ter dificuldade. Por isso eu estou lhe treinando. Eu não fui chamado para ser um ídolo de ninguém. Eu fui chamado no máximo para ser um modelo. É todo mundo pregando que nem o pastor, orando que nem o pastor, na mesma autoridade, no mesmo poder. E se Deus te der, você buscar uma comunhão ainda maior, pode ter mais autoridade ainda, porque a autoridade vem do conhecimento da verdade que está na palavra. Estamos falando sobre a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E chegou até nós, e muitas pessoas não entendem, porque honramos as primeiras pessoas que chegaram no Ministério Verbo da Vida, porque entendemos sobre o princípio de honra. A primeira pessoa que chegou no Ministério Verbo da Vida, quando o ministério nem foi formado ainda, mas foi um missionário, um americano junto com sua esposa, chamado Buddy Wright, ou Pastor Buddy, que já está com o Papai do Céu. Em 7 de novembro de 2013, ele foi para a glória. Aproximadamente 30 anos, fazia-se 30 anos naquele ano, que ele estava aqui no Brasil, vindo ao Brasil, um ministério de 30 anos aqui, 2013. Então, essa palavra, essa mensagem, essa visão que muitas pessoas dizem: eu amo essa visão, pastor Eliezer disse algo interessante. Alguns ouvem: eu amo essa visão. Não é que é um bocado de olho e a pessoa está amando os olhos, não. O que é essa visão? É uma mensagem dada a alguém, e este alguém veio trazer para nós. Que mensagem foi essa? Eu gostaria de ler para você o que foi que o próprio apóstolo ou missionário, ou como carinhosamente chamávamos, Pastor Buddy, ouviu do Senhor. Você quer ouvir? Amém. Quem quer ouvir aqui? Amém. Uma boa quantidade, por causa disso eu vou falar. Deixa eu ler para você aqui. Ele ouviu do próprio Deus. Ele disse que as palavras foram o seguinte: veja o que Deus falou com ele. Quero que você estude por 2 anos
no Rhema Bible. E aí eu não vou continuar falando inglês não vai dar certo isso. No Rhema lá nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma, tá certo? Por enquanto, viu? Porque eu vou aprender a falar inglês. Você que está me assistindo, daqui a alguns anos procure saber, eu vou estar falando fluentemente inglês. Pronto. E depois, quero que você estude por 2 anos no Rhema, e depois vá levar a minha palavra para o meu povo no Brasil, para que eles sejam livres. Meu Deus. Ah, pastor, eu acho que pode ter sido Deus, pode não ter sido. O homem chegar aqui sem falar português, uma mala de água mineral e outra de papel higiênico, porque achava que as informações que diziam do Brasil para ele, não tinha internet naquela época. Quem aqui é da época que não tinha internet? Fica tudo com vergonha, levanta a mão. Tudo com vergonha, tem um bocado. Com vergonha, levanta a mão. E ele chegou aqui sem falar português. E saiu com mais de 300 igrejas. Hoje somos mais de 350 igrejas espalhadas pelo Brasil, e mais de 380 pelo Brasil e mundo. Será que foi Deus que falou com ele? Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. E ele chegou com a mensagem sobre libertar o povo no Brasil, o povo de Deus, através do conhecimento da verdade. Depois ele aqui no Brasil, Deus alargou ainda mais essa visão, e através dos brasileiros ganhar não só o Brasil, mas o mundo para Cristo. Mas ele recebeu a mensagem de trazer libertação para o povo de Deus. Amém. Pastor, e é necessário? Abra lá por favor em Oséias capítulo 4, versículo 3. Oséias 4, 3. 4, 6. Coloque por favor, Esther, aí Oséias 4, 6. Aleluia. Eu não quero ninguém da mídia nervoso quando eu estiver pregando, quando eu pedir algo. Somos uma família, fica tranquilo. 4, 6. Oséias. É aquele livro que você lê quase todo mês. Algumas pessoas estão querendo, e tem Oséias na Bíblia, vai lá no índice, tem. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha um pouco, pode deixar aí, mas olha um pouco para mim. Veja a responsabilidade que os ministros têm, já na antiga aliança, de trazer a verdade. Se a gente não ensinar a verdade, podemos ser julgados. Então eu não ensino apenas o que vai lhe motivar, agradar. Não, eu lhe ensino o que você e eu precisamos ouvir. Mas logo no início do texto diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... Porque lhe falta o... Esther, coloca por favor 1 Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 2. Versículo 3. Pronto, eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Está falando sobre orarmos pelas autoridades, em favor de todos os reis, de todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila, em favor de todos os homens. E em meio a tudo isso, neste contexto, ele fala: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pode tirar, Esther, por favor. Olha aqui para mim. Há a verdade, mas há um pleno conhecimento da verdade. A verdade te alcançou, a verdade pode ter te alcançado, a verdade pode estar te alcançando hoje, mas há uma verdade que você pode receber inicial, mas há algo que você pode continuar crescendo em Deus. Há um pleno conhecimento
devemos conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então nós honramos sim as pessoas que vieram antes de nós. O pastor Bud veio com essa palavra, por isso que somos um ministério que tomamos tanto cuidado para as ministrações estarem de acordo com a palavra. É comum você ver um ministro falar algo aqui, e alguns ministros que podemos estar treinando, e depois eu como pastor chegar e trazer algum ensinamento corrigindo algo, e você talvez nem percebeu, mas já foi corrigido, você disse amém. Às vezes, se for algo mais explícito, nós podemos dizer, olhe, aquilo que o pregador falou, precisamos esclarecer algo, não é assim. Então não fique constrangido pelo pregador que subir aqui, ou não fique escandalizado quando o pastor Rodrigo corrigir alguém, porque é necessário esse cuidado com a verdade. Quando você congrega numa parte do corpo de Cristo como essa, que não só tem essa, você tem uma convicção que o que vai ser falado do púlpito precisa estar alinhado à palavra. Então eu posso conferir na palavra e deve, pode e deve, mas você vai ter a segurança que o que vai sair daqui, da boca dos ministros, vai ser a palavra de Deus. O treinamento que recebemos dentro do Ministério do Verbo da Vida é prega a palavra, não inventa, prega a palavra. Eu digo logo para todos os ministros que aqui estão, não tenta inventar algo novo, prega a mesma palavra que te salvou, porque essa mesma palavra que te salvou é a palavra que te manterá salvo. Não inventa, prega a palavra, lê os livros daquele que fundou a escola sobrenatural chamada Rema, lê os livros do irmão Reagan, fica ouvindo as mesmas coisas. Não foi o que te atraiu, não foi o que despertou em ti algo, uma admiração, oh, que palavra poderosa, então mergulha nessa palavra poderosa, porque o poder continua disponível. Se você está nos visitando, quando você vê uma livraria lá atrás, a livraria não é para pagar a conta de igreja, porque tudo que é vendido de livro é comprado de livro. De fato, a gente compra mais do que vende. A gente coloca mais dinheiro para comprar livro do que tem vendido, para trazer títulos que falam da palavra. Por quê? Para ficar mais fácil para você ter acesso, porque talvez você não vá numa livraria, talvez você não saiba bons títulos, você está começando, e os títulos que estão ali já foram analisados e aprovados por pessoas que vieram antes de nós. O presidente do Ministério Verbo da Vida atual, Guto Emery, que foi um discípulo de Jesus, é um discípulo de Jesus, e aqui na terra andou muito próximo ao pastor Bud. Quando ele se casou com Suelen, poucos meses de casados, o pastor Bud convidou-os para morar com ele e Mama Gene, praticamente adotando, né? E não adotou criança não, adotou já um casal casado. Veja o que é a convicção da missão que ele tinha aqui no Brasil. E desde aquele tempo, o Guto Emery continuou com ele até 2013. Antes dele ir para a glória, porque crente não morre. Crente não morre. Este corpo aqui pode até morrer, mas eu não sou esse corpo. Crente não morre, crente dorme no Senhor. Por que dormir no Senhor? Porque esse corpo haverá uma ressurreição dele, transformado em glória. Está dormindo, mas a consciência está acordada. Tem gente que acha que o crente fica dormindo lá no céu porque morreu aqui na terra. Não, o corpo morreu, mas a consciência, o espírito está bem acordado. Pastor, mas como eu vou olhar lá para baixo e vou ver? Quem disse que tu vai estar olhando aqui para baixo? Vai perder tempo. Tu vai ter o que ver lá no céu, rapaz. Vai estar olhando para baixo não. Aliás, começa de hoje, olha para cima. Olhar para baixo não ajuda em nada. Tem pessoas que andam olhando para baixo, olhando para baixo. Olha para cima. Deus tem colocado estampado as promessas que Ele tem para a tua vida, as verdades que Ele tem para a tua vida. Aleluia. E Guto Emery vem firmando as mesmas verdades, firmando. E ele está ministrando e fala do pastor Bud, está ministrando e fala do pastor Bud, chora, se alegra. E pessoas, por que sempre falar? Algumas pessoas podem até criticar, né? Parece idolatria. Não, é porque reconhecemos quem veio antes de nós. Pastores pioneiros vieram antes que eu. Pastores que quando o Verbo da Vida estava começando, eu sou do tempo que quando você falava que era do Verbo da Vida, as pessoas diziam o quê? Verbo o quê?
Alguns achavam que era seita. Por quê? Porque pregava algo que eles não estavam acostumados a ouvir. Eles estavam acostumados a ouvir que eles eram pecadores. Eles estavam acostumados a ouvir que Deus mata assim. Eles estavam acostumados a ouvir que Deus bota a doença assim. E de repente chega alguém pregando a palavra de Deus, dizendo que aquele que está em Cristo deixou de ser pecador e se tornou filho de Deus. Ah, pastor, mas eu peco às vezes. Eu peco muitas vezes. É bom estar na hora de pecar menos, porque você não é mais pecador se você aceitou a Jesus. Você se tornou filho. Eu posso também engraxar meu sapato, mas não é porque eu engraxo meu sapato que eu sou engraxate. Agora, pecar para o crente é uma exceção. Se a verdade que você recebeu não te libertou de pecados que se tornaram de estimação, então você não recebeu por revelação a verdade, porque a verdade liberta. Se na tua vida ou na minha vida não está havendo transformação, é porque de fato você não se deixou ser transformado pela palavra que você está ouvindo. Não faz isso. Não desconsidera o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Como é que eu faço isso, pastor? Simples, se arrepende. E se eu pecar de novo? Se arrepende de novo. O que não pode é você alimentar o pecado, planejar o pecado. Tal dia eu vou sair com tal pessoa e vou pecar. Você planeja? Não, isso não é para vida de crente, isso é vida miserável. Agora aconteceu de você pecar, você não estava planejando, se arrepende logo. Mas Deus, Ele percebe essa diferença, amado. Não se escandalize com o que eu vou dizer, você que está nos visitando. É para acordar. Não tenta fazer de Deus idiota, porque Ele não é. Você não vai conseguir. Ele está vendo, observando tudo. Ele é justo juiz. A graça está disponível. Eu estava meditando nisso ontem, ouvindo sobre a graça. Pessoas confundem sobre a graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça. Então o que é que nos salvou? A graça. Diga comigo, a graça. A graça de Deus nos salvou. Fomos salvos pela graça. Mas o mesmo texto que diz que fomos salvos pela graça, ele continua: mediante a fé em Cristo Jesus. E Tiago fala, lá em Tiago, ele fala que a fé sem obras é. Então uma fé morta não vai usufruir da graça. Uma fé sem obras não vai usufruir do poder da graça. Não tem como eu ser salvo morto, sem ações correspondentes. A fé gera ações correspondentes. Não tenta fazer de Deus. Não é para vocês não. Você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir porque está sendo gravado, não tenta fazer Deus idiota, porque Ele não é, você não vai conseguir. O poder que está disponível na graça, você só vai usufruir se você tiver fé. Ah, pastor, a graça de Deus, eu posso fazer qualquer coisa que a graça de Deus vai me salvar. Não é assim, porque a graça só vai lhe salvar se você tiver fé. E a fé sem obras é morta. Pastor, então eu estou fazendo tanta coisa, então eu não tenho salvação. Não, é só se arrepender. Eu não disse que você não tem salvação, eu disse que você está no lugar certo. Eu estou dizendo, aliás, na hora certa, ouvindo a palavra certa que vai te salvar. A mesma palavra que te salvou vai te manter salvo. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga: ei, acorda. Não é só fisicamente, mas é o acordar espiritualmente também. Acorda espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo: a verdade que me salvou vai me manter são a salvo. Aleluia, aleluia. E recebemos muito no seminário. O pastor Eliezer falou algumas coisas tremendas. Temos uma identidade. Não somos uma igreja que pode bater no peito e dizer: somos a melhor igreja, a melhor denominação. Isso não é bíblico. Não é. Precisamos ter uma consciência que é na fraqueza que Deus exalta a força dele. Então aquilo que recebemos não é porque merecíamos, foi pela graça, mediante a fé. Então não podemos ter vaidade, que isso não é bíblico.
Agora podemos reconhecer que neste lugar nós exaltamos a palavra de Deus. A glória da palavra, a glória é de Jesus. E ele estava mencionando a identidade que nós temos. Eu quero lhe dizer, você que está nos visitando, somos a igreja que pregamos a palavra, e como foi bem anunciado também nesta conferência que participamos, a palavra, mas também o poder. A palavra de Deus, ela está sempre unida ao poder de Deus. Você precisa se encher da palavra, sim, mas precisa estar disponível para o poder de Deus agir em tua vida. E muitas vezes o poder de Deus agindo em nossas vidas provoca reações. Cada um tem reações diferentes. Tem pessoas que começam a rir, tem pessoas que começam a chorar, tem pessoas que se levantam numa carreira. Por quê? Porque tiveram um testemunho interior de dar uma carreira, eles obedeceram. Tem pessoas que dão um pulo. Por quê? Porque veio um desejo do coração, eles obedeceram. Cada um, aquilo não é, essas expressões físicas não é o mover do Espírito, é uma consequência do mover do Espírito. Você me entende? Então você está numa igreja que pode acontecer algumas coisas incomuns. Você está numa igreja que pode acontecer algumas coisas incomuns. Não fica julgando. Fica buscando o Senhor cada dia mais. Não busca as coisas incomuns, busca o Senhor. Mas eu te digo, vai acontecer verdades incomuns da tua vida. Eu me lembro que quando eu cheguei, estou falando sobre a verdade que libertou, mas eu estou falando também sobre a essência, a identidade que nós temos. Eu me lembro que eu cheguei no Verbo da Vida visitando em 2002, e aí era uma época que existiam poucas igrejas Verbo da Vida espalhadas pelo Brasil. Acredito que não tinha mais do que 50. E aí era comum você ver pastor Bud ministrar lá no Verbo da Vida de Rio Doce, Olinda. E eu estava lá. A igreja na época tinha umas colunas no meio, e você ouvia a pregação. Quando o pregador se movia, você acompanhava fazendo isso para não ficar na coluna. E não tinha ar-condicionado. E aí o calor, você começava a suar, e eu não via ninguém reclamar de calor, amado, porque estavam concentrados na palavra. Também se tinha alguém reclamando, eu nem me associava, né? Nem me lembro. O negócio é se associar com quem está focado. E aí ele ministrando certa vez, e eu, religioso, meu Deus do céu, eu era muito religioso, amado. O que é religioso? Aquele que fica querendo julgar os outros. Religioso, fariseu naquela época era chamado assim, mas hoje podemos chamar de religioso no sentido negativo da palavra. O quê? Aquele que fica julgando o outro. Julga a si mesmo, mano. E eu era muito religioso, e ele pregando lá, e uma unção me pegou, e eu comecei a rir. Para você é fácil, você talvez nasceu no Verbo da Vida, mas eu era de uma igreja que duas pessoas, aproximadamente 600, 700 pessoas, duas pessoas davam glória a Deus. Um coroa e um jovem, né? O jovem era eu. Porque eu era muito tímido, e Deus tratou comigo. Comece a dar glória a Deus. Eu não tinha o rema ainda, mas eu percebi um testemunho. Comece a dar glória a Deus, e comecei a dar glória a Deus. Então eu era muito tímido, então eu ficava vermelho antes de dar glória a Deus, eu ficava vermelho depois que dava glória a Deus, mas eu dava glória a Deus. E aí lá eu ouvindo, e a unção me pegou, eu comecei a rir, amado. Comecei a rir. Rir. Aí na época eu namorava a Flavinha, se eu não me engano eu era noivo, e aí eu fui deixar ela na casa da avó dela, que era próximo, e eu não parava de rir. Eu tive que ficar um tempo lá, não me recordo quanto tempo, acredito que mais de uma hora. Acabou o culto, eu continuei rindo, fui deixar ela, continuei rindo, e fiquei um tempo lá rindo. Algumas pessoas, o que é isso, rindo? Rapaz, a sensação que eu tive, quanto mais eu ria, mais eu deixava de ser religioso. E olha que ainda hoje eu preciso dar uma risadinha de vez em quando, então. Em vez em quando me pego ainda religioso em algumas coisas. Mas aí ria. E pessoas não entendem, o que é isso? Rindo na casa do Senhor. Coloca por favor, Esther, Salmos 2, versículo 4. Esse versículo está falando comigo desde hoje pela manhã. Salmos 2, versículo 4. Deixa eu te mostrar algo. Você está aqui ainda? Amém. Aleluia. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Coloca o versículo 3, por favor.
rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4 novo, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Versículo 5, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Coloca o 4 de novo. Qual o contexto aqui? Inimigos se levantando contra o salmista e Deus, lá dos céus, zombando da cara dos inimigos. Deus, aquele Deus que você achava que era barbudo, branca, barba branca, sentado num trono e sério. A Bíblia diz que ele é... Só para acordar alguns. Deus, o ser que você achava que era super sério, ele é alegre. Quem aqui está alegre no Senhor? Então a alegria do Senhor é a tua força. Mas sabe o que está acontecendo também? Que muitas pessoas estão alegres, mas se esqueceram de avisar para o rosto. Avisa para o teu rosto. Como é que eu faço isso, pastor? Eu vou lhe dizer, viu? Vou avisar para o meu rosto. Rindo. Pastor, não estou com vontade de rir. Quem disse que tem que ter vontade? E pela fé, imagina aquilo que você... A promessa que Deus lhe deu, aquela verdade, você tomou para si, agarrou aquela verdade e ninguém rouba mais de você. Esther, coloca por favor aí João 14, 6. Eu vou pedir ao grupo de louvor que possa se preparar para subir. João 14, 6. Em outro culto, provavelmente vamos continuar essa mensagem da verdade. Eu preparei 2 páginas aqui, não toquei nelas, mas estamos encerrando que vamos ter um momento da Santa Ceia aqui, amém? Mas eu quero que você saia daqui com a certeza que Jesus, ele é a verdade. Aleluia. João 14, 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra verdade aqui, se você for olhar na Antiga Aliança, no Novo Testamento, tem várias palavras que se referem à verdade. Tem a palavra que se refere à verdade como um fato. Tem a palavra que se refere à verdade no hebraico como algo confiável, algo que tem credibilidade. Tem outra palavra no hebraico que fala verdade, que é traduzida no português como verdade, que fala a respeito de uma revelação, algo que é descoberto. Então você percebe Deus revelando progressivamente o que é a verdade. Durante todas as escrituras, na Antiga Aliança, verdade é um fato, verdade é algo que foi descoberto, verdade é algo que pode ter credibilidade. E quando chega em Jesus, a palavra do grego que é utilizada como verdade, e no Evangelho de João você vai encontrar várias vezes João escrevendo que foi dito: em verdade vos digo, em verdade vos digo, em verdade. Se só verdade já é algo poderoso, imagine em verdade. No grego também tem algumas palavras, uma delas é A-M-E-N, que é amém. Por isso que estamos pregando e você diz amém, amém, que menciona verdadeiro, menciona assim seja. Você está dizendo que você está concordando com o que foi dito. E quando você concorda com a palavra, é ligado nos céus. Quando você diz um amém, algo poderoso dos céus alcança a tua vida. Por isso tem crente que vai para a igreja e fica calado e muita coisa, e não acontece quase nada na vida dele. Mas tem gente que não. Tem gente que corresponde. É Deus falando e ele pegando junto. É amém, é assim seja, é glória. Pode perceber que o caráter dessas pessoas é transformado. Amém. Pode perceber que os que ficam caladinhos vai tendo a mesma vida. Eita, pastor, o senhor está me descobrindo aqui. As pessoas agora vão saber. Já sabe. Você que não sabia. Você que está descobrindo hoje, está na hora de você começar a corresponder. Se você não crê no que foi dito pelo pregador, você acha que não está de acordo com a palavra, fique calado. Mas se você crê, você está precisando ver a glória de Deus, e a glória de Deus só vai acontecer se você concordar com Ele. Como 2 irão caminhar juntos se não houver concordância? Que 2, pastor? Você e Deus. Como eu concordo com Deus? Quando eu concordo com a palavra.
Por isso que nós estimulamos você a corresponder, porque nós sabemos o que você vai receber. Eu sei o que você vai receber, eu sei o que estamos ministrando, mas eu sei que você precisa corresponder. E a gente fica, gente, canta, gente, pega junto, gente, repete. Por quê? Porque nós te amamos. Queremos que você desfrute o melhor dessa terra. Aleluia, aleluia. Em verdade vos digo, em verdade. Outra palavra, a palavra que Jesus se refere aqui sobre verdade, eu quero ler o significado para você. Aqui em João 14,6, João, aliás, quando escreve, ele utiliza uma palavra no grego que é aletheia, que é verdade em qualquer assunto em consideração. Verdade em qualquer assunto em consideração. Verdadeiramente, em verdade, de acordo com a verdade, em realidade, de fato, certamente, verdade moral. Diga comigo, verdade moral, que é verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do humano. Ela vem de uma palavra que fala que verdadeiro, que ama a verdade, que fala a verdade, sincero. A mesma palavra que está em João 8,32, e conhecereis a verdade. A mesma palavra é a que está em João 14,6, eu sou a verdade. Mas aqui não está falando de um fato só, não está falando só de uma revelação, não está falando só sobre algo que tem credibilidade, está juntando tudo isso e ainda dizendo que é uma verdade sobre qualquer assunto. A verdade, Jesus é a verdade sobre qualquer assunto. E aponta para alguém que ama a verdade, alguém que fala a verdade, que é sincero, ou seja, sai do nível de informação e entra num nível de estilo de vida. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele antes disse, eu sou o caminho. Quando você entra em Cristo pela fé, quando você faz parte do corpo de Cristo pela fé, confessou Ele como Senhor, Ele se tornou um caminho para você, um caminho que você está andando com Ele. Só que Ele traz a verdade. Que verdade é essa? Um estilo de vida, de andar se revelando ao mundo, não mais se escondendo, não mais praticando algo que você sabe que não é a verdade. Pessoas se relacionando sexualmente antes de se casar, isso não é a verdade. Pessoas mentindo, isso não é a verdade. Pessoas vindo para a igreja, até parece que é semelhante a Cristo, mas passa a perna em pessoas lá fora, isso não é a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. Pastor, então como eu sei, como eu faço para andar em verdade e em verdade, como eu faço para andar na verdade? O que faria Cristo no teu lugar? Sabe que não precisamos nos identificar com quem está precisando de cura, não precisamos nos identificar com quem está sofrendo. O nome disso é empatia. Não fomos chamados apenas para isso. É muito bonito falar, é muito poético falar, mas temos que nos identificar com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Uma mulher com fluxo de sangue queria tocar na orla de Cristo. E algumas pessoas, eles ficam pensando, e se eu apenas tocar? Eu sei que podemos pegar esse ensinamento como um princípio de fé, porque a mulher cria com o coração e falava com a boca, e assim é, e ela é falada dela até hoje. Amém, isso é bíblico. Mas precisamos entender que nós não estamos na posição da mulher, também não estamos na posição do cabeça, que é Cristo. Então onde você está? No corpo de Cristo. Onde é que está a orla? No corpo. Você não precisa nem tocar na orla, porque você já é o corpo. Para anunciarmos a verdade ao mundo, precisamos nos identificar com Cristo. O que faria Jesus no seu lugar? Segunda-feira está vindo aí, no seu trabalho, pense em todas as suas escolhas. Diga que eu não estou. Posso não. Por que não pode? Porque eu sou cristão. Eu também sou. Mas eu creio que como cristão eu tenho que imitar a Cristo. E ele não diria isso. Amém.
Chega de vivermos nos escondendo. Você foi chamado para brilhar na verdade. Vamos cantar uma música e vamos fazer um convite. E você que ainda não tem Jesus, fique bem atento com a música e com o convite. Ele sabe. Deus é a verdade, e o que ela diz é isso que eu creio. A palavra de Deus é a verdade, e o que ela diz é isso que eu creio. O que ela diz, mais que vencedor, mais que vencedor, eleitos para reinar, eleitos para reinar. Sou justiça de Deus, sou justiça de Deus, livre pra não pecar, livre pra não pecar, resgatado das trevas, resgatado das trevas, livre da maldição, livre da maldição, sarado e curado, sarado e curado, livre da condenação. Aleluia! Eu acho que muitos ainda não entenderam. Ei, você está cantando o que a palavra diz sobre você. Aleluia! E se você crê que essa é a sua verdade, abra a sua boca nesse momento e declare aquilo que Deus pensa a seu respeito. Aleluia! A palavra de Deus é a verdade, e o que ela diz é isso que creio. A palavra de Deus é a verdade, e o que ela diz é isso que eu creio. mais que vencedor, mais que vencedor, Eleitos para reinar, sou justiça de Deus, livre pra não pecar, resgatado das trevas, resgatado das trevas, livre da maldição, sarado e curado, livre da condenação. Mais uma vez, a palavra de Deus é a verdade, e o que ela diz é isso que eu creio. A palavra de Deus é a verdade, e o que ela diz. Mais uma vez, a palavra, a palavra. A palavra de Deus é a verdade, e o que ela diz é isso que eu creio. A palavra de Deus é a verdade, e o que ela diz é isso que eu creio. Mais que vencedor, mais que vencedor, eleitos para reinar, eleitos para reinar. Sou justiça de Deus, sou justiça de Deus, livre pra não pecar, livre pra não pecar, resgatado das trevas, resgatado das trevas, livre da maldição, livre da maldição, sarado e curado, livre da condenação. A palavra de Deus é a verdade, e o que ela diz é isso que eu creio. A verdade. Bem baixinho, mas continua. A verdade. A verdade. A verdade. A verdade. Jesus. Continua. Pegada, fica aí. Quando Deus fala com você algo, se tornou verdade. Se você sabe, você está me ouvindo aí? Aumenta um pouco aqui o retorno. Ok. Se você sabe que foi Deus que falou que você sairá dessa situação de pressão, você sabe ou não sabe que foi Deus que falou? Se tornou verdade. Se você sabe que esse sonho foi Deus que lhe deu, se tornou uma promessa.
Se você sabe que Deus deseja que você receba a sua cura, se tornou uma verdade. A palavra que Deus lhe falou se tornou uma verdade e você pode desfrutar, receber essa verdade. Muitos estão desanimando porque não estão vendo a verdade se manifestar. Mas deixa eu te dizer algo: não é porque você não está vendo que Deus não esteja trabalhando. Eu vou repetir: não é porque você não está vendo que isso quer dizer que Deus não esteja trabalhando a teu favor. Se você está aqui e ainda não recebeu este que é a verdade como o Senhor da tua vida, e hoje você deseja confessar Jesus como o Senhor da tua vida, faz um sinal com tua mão que nós vamos orar com você. E uma grande festa irá acontecer nos céus e aqui na terra. Quem é você que deseja receber a Jesus, aquele que é a verdade, como o Senhor da sua vida? Se você estava desviado dos caminhos do Senhor, ou se você deseja recebê-lo pela primeira vez, é hoje o teu dia. Quem é você que deseja voltar para Jesus? Faz um sinal com tua mão, só um sinal. Aleluia! Glória a Deus! Fecha no céu, fecha no céu, fecha no céu. Outra, fecha no céu, fecha no céu. Fecha! 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 Aleluia! Bem baixinho, continua, mas bem baixinho. Quando eu fazer assim é para baixar. Mas continua. Sabe o que está acontecendo aqui? A verdade de Deus está sendo estabelecida na vida dessas duas irmãs. Aleluia! Olhem bem aqui para mim. Como é seu nome? Eduarda. Seu nome? Caterine. Deixa eu dizer algo para vocês. Há algo do reino do Espírito que está acontecendo, que está movendo as milícias, exércitos dos anjos celestiais a fazer uma grande festa. A gente entende algo, mas eles entendem mais, porque eles estão vendo no reino espiritual. Precisamos compreender como eles. Amém? Feche os olhos, levanta as mãos. Eu vou dizer algumas palavras. Se vocês concordarem, vocês repetem. Se não, não repitam. Amém? Digam assim: meu Deus e Pai, eu me arrependo do pecado da desobediência. E hoje, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eu nunca mais estarei longe dEle. Diga comigo: eu nunca mais estarei longe dEle. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão voltando para Jesus ou recebendo a Jesus? Voltando. Aleluia. A mais importante decisão da vida de vocês. Nós vamos participar da Santa Ceia. Sabe o que aconteceu quando vocês confessaram Jesus como Senhor? Voltando para Jesus, pedindo perdão. O sangue de Jesus do reino espiritual lavou vocês. Não tem mais pecado. Zerou. Então, se vocês hoje fossem para o céu, participariam da Santa Ceia com Ele. Então, por que não pode participar com a gente? Então, vocês estão convidados a participar da Santa Ceia com a gente. Amém? Depois do culto, eu vou pedir que vocês acompanhem aquele casal aqui, o irmão Paulo. Vão acompanhar aquele casal. E depois do culto, para eles pegarem alguns dados de vocês e a gente poder acompanhar vocês melhor. Amém? Então pode sentar que nós vamos participar da Santa Ceia. Aleluia! Uma grande festa nos céus. Aleluia! 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 Você pode se sentar. O grupo do louvor pode descansar um pouco. Eu vou chamar os diáconos que estão fazendo parte da equipe, que vão distribuir os elementos. Vocês podem vir, por favor. Aleluia. Estamos participando de um momento espiritual. Há uma ordenança. Aleluia, aleluia. Há uma ordenança de Jesus para celebrarmos a Santa Ceia. E quando fizermos isso, estamos
trazendo à nossa memória o que Ele já fez por nós. O seu corpo foi entregue, o seu sangue foi derramado, está consumado. Você não vai ser mais do que vencedor, você já é mais do que vencedor. Você não vai ser um sacerdote do Altíssimo, você já é. Você não vai ser rei, você já é. Jesus não é rei de súditos, como disse certo ministro nessa conferência. Jesus, Ele é rei de reis, rei dos reis. Esta é a verdade. Celebra a verdade. Eu vou pedir que o irmão Sérgio possa orar pelos elementos, abençoando os elementos. Você pode estender suas mãos. Pai, em nome de Jesus, consagramos esses elementos, Pai, a Ti, Pai. O pão que representa o corpo de Jesus que foi moído, Pai. Amém. E o sangue, Pai, que foi derramado em nosso favor, Pai. E hoje estamos libertos, Pai, para Te adorar. Somos curados e sarados em Teu nome, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Aleluia. Muito obrigado. Podem distribuir os elementos, por favor. Se um de vocês não recebeu os elementos e já tem Jesus como Senhor, e por algum esquecimento não recebeu, eu vou perguntar e você sinaliza com a mão, porque precisamos participar disso juntos. Há algo espiritual acontecendo aqui, que fala a respeito da unidade, a unidade do corpo de Cristo. Essa Santa Ceia não é do verbo da vida, essa Santa Ceia é do corpo de Cristo. Se você algum dia na sua vida confessou Jesus como Senhor, e você não está desviado dele, você deve participar. Ah, pastor, eu estou desviado. No lugar que você está, você pede perdão a Ele, volta para Ele e já participa. E depois nos comunica. Mas no reino espiritual as coisas são mais simples do que algumas pessoas pensam. Mas a simplicidade não representa a ausência de poder. A simplicidade não representa a ausência de Deus. O Evangelho é simples, está consumado. Não se preocupe que se você cometeu algum pecado hoje, ou se cometeu algum pecado durante a semana e foi lento em se arrepender, nós vamos ter esse momento aqui antes de você participar da Santa Ceia. Então não deixa de participar por causa de espírito de condenação. Nós vamos ter um momento que vamos todos fechar os olhos, vamos nos analisarmos, e quem tiver que pedir perdão a Deus sobre algo, pede aí, hein? Falando baixinho mesmo, e o sangue de Jesus vai te lavar antes de você participar. Fica tranquilo, não deixa de participar por causa de espírito de condenação, mas também não participa sem se arrepender. É necessário ocorrer um arrependimento. Então você já pode se arrepender agora e pegar o cálice, mas não participa sem se arrepender, para não vir juízo sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, Deus é muito bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa Santa Ceia tem um sabor especial. 2 vidas voltaram para Jesus. Coisa maravilhosa. Este é o sentido da igreja. Este é o sentido dos cultos: edificar os irmãos e alcançar as pessoas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Deus irá levantar mais diáconos aqui. Pastor, por que demora? Porque precisamos de diáconos. E para levantarmos diáconos, você precisa se deixar ser lavado pela palavra. Deixa eu dizer algo para vocês. Olhe bem aqui para mim, o grupo louvor bem baixinho. Se precisar parar, pode parar, não tem problema. Porque tem a questão da mesa. Olhe bem para mim aqui. Para frequentar a igreja, todos podem frequentar a igreja. Devem. Pastor, mas eu encho a cara antes de vir. Venha. Porque você ouvindo a palavra vai lhe fortalecer a ponto de você deixar de ser escravo da bebida. Então, numa igreja tem membros, frequentadores, visitantes. Então, não se sinta condenado. Venha, vinde a mim como estás, disse Jesus. Mas não permaneça como está. Não podemos levantar para diáconos pessoas que não têm compromisso com a palavra. Posso frequentar, pastor? Pode e deve. Mas ser levantado como diácono, precisa ser pessoas que passaram a ter compromisso com a palavra. Amém? Amém. Não estou dizendo que eles são perfeitos, mas têm compromisso com a palavra. Tem constância. Então nós estamos precisando levantar mais diáconos. Mas para fazermos isso, precisamos que você tome uma atitude e tenha constância. Eu não sei quem é, mas Deus está falando com algumas pessoas aqui. Pessoas que já estão um tempo no Evangelho, têm um desejo de servir e precisam tomar uma atitude. Criamos um departamento chamado Apoio para, através dos grupos dos departamentos, alcançar pessoas que ainda não estão com uma maturidade dentro da palavra. Não estou falando que estão vivendo em pecado, não é isso. Mas ainda são pessoas que estão aprendendo. Você me entende? Mas de fato, até essas pessoas vão precisar tomar atitudes para poder continuar nos departamentos. Porque nós não vamos negociar a visão. Temos misericórdia, alcançamos as pessoas. Mas eu tenho uma mensagem para lhe dizer. E o irmão Bruno, cadê ele, Bruno? Comentou comigo hoje pela manhã. Você falou em poucas palavras. Eu gostaria que você repetisse daquele mesmo jeito, tá certo? Não fizesse disso uma pregação, fizesse aquelas poucas palavras. Vem cá, por favor, o microfone. O que foi que Deus falou com você na consagração e você veio me falar? Diga aí. Paz, irmãos, durante a consagração realmente veio no coração, já foi dito, já foi profetizado de que a gente está de mudança, a gente está crescendo. Sejam bem-vindos aos novos que virão a ser membros. E Deus falou comigo e disse: tem gente que já tem no coração servir, e a gente vai precisar, porque já foi dito que a gente vai se mudar. E a gente precisa de pessoas a servir, pessoas dedicadas ao Senhor. Então foi dito isso. Tem pessoas aqui que têm no coração disponibilizar para Deus, e está sendo feito o chamado. Então o pastor já criou o setor de apoio. Então aquele que tem no coração se coloca à disposição do Senhor a servir. Aleluia, aleluia. Sabe que no nosso meio haverá quem cante salmos, haverá quem recebe uma palavra profética e transmite, haverá quem vai orar em outras línguas publicamente e outros vão interpretar, haverão sinais. Se prepara, porque essa igreja crê que o Espírito Santo está num ministério de maior glória. Aleluia. Jesus disse: farão as obras que eu faço e outras maiores ainda farão. Essa palavra maiores eu fui ver no grego o significado. Sabe o que quer dizer? Maiores. Não, é sério. Quer dizer um adjetivo comparativo. Jesus falou mesmo maiores. Algumas pessoas, não, ele estava querendo dizer, ele falou maiores mesmo. A igreja fará obras maiores do que Jesus quando estava andando num corpo limitado. Por quê? Porque quem faz o milagre é o próprio Jesus. Só que agora ele não está mais num corpo só limitado, ele está em todos os corpos. Amém. Então fica atento que Deus está lhe chamando. Amém? Aleluia. Para mim é uma honra servir no ministério ao lado de pessoas
que tem compromisso com a palavra, como vocês, amém? Geralmente eu desligo o microfone quando eu digo isso, mas hoje eu estou dizendo publicamente. Para mim é uma honra servir ao lado de pessoas que têm um compromisso com a palavra. Aleluia. Muito obrigado. Se você é nascido de novo e confessou a Jesus como Senhor, no caso, né, e é nascido de novo, ou se você voltou para Jesus, você está apto a participar da Santa Ceia. Alguém não recebeu os elementos? Teve um irmão que me procurou certa vez e disse: pastor, eu fiquei com vergonha. Eu disse: tenha vergonha não. Dei uma chacoalhada nele, eu disse: oxê, tem que atropelar essa timidez, porque timidez é opressão, e eu sei disso porque eu já fui muito tímido. Tem alguém que faltou receber? Todos receberam? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Diga: o corpo de Cristo. Por semelhante modo, versículo 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nesse momento, você fecha os teus olhos. Se você tem algo a pedir perdão a Deus, pede. Se não tem, também não inventa. Não tem. Mas pede perdão a Deus, se arrepende aí mesmo, antes de encerrarmos. Amém. Olhe para mim. Está vendo como é rápido? É só uma atitude. Pegue, por favor, o elemento que representa o corpo de Cristo, o pão. Quando você mastigar esse pão, lembre-se, cada mastigada que você der, lembre-se como Jesus sofreu no seu corpo para que você tivesse cura no seu. Amém? Podeis comer. Semelhantemente, pegue agora o fruto da vide ou suco de uva, alguns usam vinho, para respeitarmos pessoas que foram libertas do vício do álcool. Dentro do contexto cristão brasileiro, nós adotamos o suco em vez do vinho, amém? Para alcançarmos pessoas, mas é o fruto da videira que representa o sangue de Jesus. Uma nova aliança foi feita. Quando você beber deste fruto da vide, lembre-se que o sangue de Jesus foi derramado, ele não apodreceu. Sabia disso? Ele ainda está aqui na terra. E ele fala. O que é que ele fala? Está consumado. Está pago. A dívida foi paga. Então todos podem beber. Vamos fazer uma grande celebração. Mas olhe bem para mim. Jesus sofreu. Jesus pagou o preço. Será que você não pode cantar? A parte, rapidinho, antes de começarmos. Olhem bem aqui para mim. A parte mais fácil ficou para nós. Jesus sofreu. Jesus derramou o seu sangue. E o que é que você precisa fazer? Cantar. E você não faz? Não. Você vai fazer a sua parte. Abre a boca e celebra. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar.
só que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dom Jesus levou, sofreu em meu lugar.